Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulo 16 a 18. No capítulo 16, o Senhor continua falando sobre a situação irreversível de Judá. O Senhor certamente fará juízo contra o seu povo. E agora ele estabelece algumas restrições na vida do profeta, a fim de que esses atos em sua vida, ilustrem o que acontecerá com Judá. O Senhor ordena que Jeremias não case nem tenha filhos ou filhas naquele lugar, pois aqueles que tiverem filhos, os judeus que tiverem filhos, os filhos morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. O Senhor ordena a Jeremias, em segundo lugar, que ele não entre em nenhuma casa onde há luto e nem vá prantear ou consolar os enlutados. E isso acontece porque o Senhor retirou de Judá a sua paz, e também a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão foram retiradas desse povo. O Senhor também ordena, em terceiro lugar, que Jeremias não entre numa casa em que há banquete, onde há alegria, porque o Senhor dos exércitos fará cessar naquele lugar toda a alegria. Todo aquele banquete, aquele som de festas e alegria cessará, pois o Senhor fará juízo contra o seu povo. O Senhor afirma ao profeta que quando ele anunciasse isso ao povo, haveriam questionamentos, perguntariam qual era a razão desse juízo. E o Senhor expressa que o motivo era que os seus pais o abandonaram, eles foram atrás de outros deuses. E isso era visível até mesmo na postura do próprio povo, que fizeram pior do que os seus pais, e que cada um andava segundo a dureza do seu coração maligno, para não dar ouvidos ao Senhor. Porém, após o juízo, o Senhor também anuncia uma restauração. O Senhor traria o seu povo de volta. Não diriam mais, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Mas sim, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois o Senhor os fará voltar para a sua terra, que deu aos seus pais. Naquele dia, até mesmo as nações serão reunidas. Aqueles povos serão conhecidos do Senhor, e assim ele fará com que conheçam a sua força e o seu poder, e saberão que o seu nome é Senhor. O capítulo 17 confronta a confiança desse povo e também do profeta. Inicialmente, nós vemos uma ênfase no fato de que o coração do homem é totalmente corrompido. O capítulo é iniciado mostrando que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Posteriormente, no versículo 9, é afirmado que o coração do homem é corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Entre esses dois textos, entre o verso 1 e o verso 9, há dois exemplos disso. Ao contraste entre Israel, o homem que confia no homem e que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, e o homem que confia no Senhor. O verso 7 afirma: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o chamado do texto, e é o que é visto também na própria oração do profeta. Jeremias ora dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Jeremias continua seu ofício em confiança no Senhor. O capítulo 17 é encerrado com o Senhor confrontando o pecado do seu povo quanto ao sábado, o dia santificado ao Senhor. Até mesmo nisso eles pecavam, e por isso o Senhor também traria juízo por conta dessa quebra. O capítulo 18 é utilizado uma outra ilustração sobre o que o Senhor faz com Judá. O Senhor é como o oleiro e Judá é como o vaso. E o Senhor tem moldado esse povo. Ele está forjando uma calamidade e formando um plano contra o seu povo, a fim de que eles se convertam a ele e corrijam a sua conduta e suas ações. Diante desse mal, Jeremias novamente lamenta. Ele clama para que o Senhor olhe para ele e tenha misericórdia desse povo. Nesses textos nós vimos o Senhor expondo que o juízo era inevitável. O Senhor deu sinais a Jeremias, proibindo de casar e ter filhos, de participar de
enterros, de funerais e também de consolar os enlutados e até mesmo de festejar com aqueles que se alegram. Vimos o contraste entre a certeza do juízo e também a certeza da restauração, de que Deus restaurará o seu povo. O Senhor confrontou os pecados de Judá, mostrou a dureza de seu coração e também mostrou a importância de santificarem o sábado, o dia do Senhor, e também anunciou por meio da ilustração do oleiro que ele tem trabalhado no seu povo. Tudo isso visava que esse povo se voltasse a ele, que este povo confiasse no Senhor e se convertesse de seus maus caminhos e buscassem a Deus, sabendo que a única esperança de restauração, de pleno contentamento nessa terra, está no Senhor, e não nas coisas materiais, não nas ilusões que viviam com seus ídolos. Essas combinações de juízo, promessa e a própria imagem do oleiro que está moldando o seu vaso, o seu povo, encontra em Cristo o seu cumprimento. Jesus é tanto o servo obediente que sofre pela obediência para que o seu povo seja santificado, é ele quem intercede pelo seu povo e que inaugura uma restauração definitiva. É por meio de Cristo que o seu povo, o vaso em suas mãos, é moldado, é aperfeiçoado para o serviço na obra do Senhor. É por meio de Cristo que esse povo aprende a santificar o dia do Senhor, a ter um descanso como um vislumbre do descanso que Cristo oferece em sua obra. Portanto, nós, como povo do Senhor, temos um compromisso. O compromisso de aplicarmos essas verdades à nossa vida, de vivermos com um compromisso verdadeiro com o Senhor. Devemos reconhecer que em Cristo tudo isso encontra o seu cumprimento. Esses capítulos confrontam nosso próprio coração. Não devemos pensar que a paz no coração, que a justiça própria produz algum tipo de mérito. A paz no coração nem sempre é sinal de santidade, de temor ao Senhor. O que nós precisamos verdadeiramente é confiar em Cristo. Não confiar em nosso coração, pois como o texto nos lembra, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós precisamos do Senhor e precisamos ter a paz que procede de Cristo e não do nosso coração. Ao mesmo tempo, devemos viver contentes no Senhor, seguros, sabendo que somos os vasos em suas mãos e que Ele tem nos aperfeiçoado e nos moldado conforme a sua vontade. Quando passamos por adversidades, por dificuldades, problemas, frustrações, tudo isso deve redundar para a glória do Senhor. Nós não conhecemos os seus planos, não sabemos quais são os seus caminhos, mas reconhecemos que Ele é um bom oleiro. Ele tem nos moldado, nos aperfeiçoado. Portanto, que o nosso coração descanse no Senhor, que encontremos paz não em nosso coração, mas em Cristo, sabendo que apesar das muitas aflições, dificuldades e problemas que enfrentamos, nós temos sido moldados pelo nosso fiel oleiro.